Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de eletrônica de potência. Nesta aula vamos iniciar os conversores CCCA, também chamados de inversores. Começaremos com o inversor meia ponte e apresentaremos também a técnica de modulação PWM senoidal. Bom, a nossa disciplina ela iniciou com a conversão CA-CC, onde nós estudamos os retificadores. Primeiramente, retificador não controlado, onde o elemento principal era o diodo e você não tinha nenhum tipo de controle no fluxo de potência da entrada para a saída. Além disso, o retificador é diodo, sempre o fluxo de potência unidirecional apenas, da entrada para a saída. Na sequência da nossa disciplina, nós estudamos os conversores retificadores utilizando tiristores, onde já era possível tanto controlar a potência que flui da entrada para a saída, como também era possível fazer o papel de inversor não autônomo. Você transferia energia da fonte CC para a fonte CA. Entretanto, essa tensão CA não era gerada pelo retificador a tiristor. Então esse é um ponto importante. A fonte CA, ela obrigatoriamente tinha que advir de um gerador, e o retificador, quando operado de forma adequada, ele conseguia transferir energia da fonte CC para a fonte CA, nesse caso, conversor chamado de inversor não autônomo, porque ele não tem capacidade de gerar a tensão CA, apenas fornecer a energia para ela. Também estudamos na disciplina de eletrônica de potência os conversores CCCC, conversor abaixador, elevador, elevador abaixador, e os conversores bidirecionais em 2 quadrantes e em 4 quadrantes, permitindo o fluxo de energia entre ambas as fontes de tensão. Agora, na nossa disciplina, nós vamos estudar o inversor, um circuito que é capaz de sair de uma fonte CC e gerar a tensão CA na saída. Então, ele tem um conceito bastante diferente do inversor não autônomo. Ele não só transfere energia da fonte CC para a fonte CA, como ele gera a tensão CA. Pode ser uma tensão CA senoidal, pode ser uma tensão CA quadrada, pode ser trapezoidal. Tem diversas formas de tensão alternada que você pode gerar. E o inversor é o circuito que faz esse papel de traduzir uma tensão CC de entrada em uma tensão CA de saída com amplitude, frequência e forma controladas. Então, essa é a característica aí do inversor. Também estudamos aqui na nossa disciplina conversor direto de frequência, ou gradador de tensão, que faz a conversão CA-CA direta. A partir disso, é possível fazer as conversões indiretas. Então, pegar uma fonte CC geral através do inversor, a tensão CA, e depois, através de um retificador, chegar em CC de novo, a gente faz o conversor indireto de tensão, CC-CC, e também é possível fazer a conversão indireta, CA-CA, convertendo primeiro com o retificador, depois com o inversor. As conversões indiretas elas são bastante importantes e estão presentes na maioria dos equipamentos que você encontra, sejam eles comerciais ou residenciais. O acionamento de motor, que leva o nome inversor de frequência, nome comercial, nome de marketing, ele é um acionamento que você conecta na rede, conecta na tensão CA e você alimenta o motor em corrente alternada com amplitude e frequência ajustável. Esse equipamento, como ele é ligado CA e converte para CA, ele faz essa conversão através de um retificador com filtro capacitivo e na sequência usa o inversor de tensão. Inversor de tensão é esse que nós vamos ver na disciplina. Então, por definição, os inversores são conversores estáticos que convertem a energia de uma fonte de tensão que pode de uma fonte CC, que pode ser de tensão ou de corrente, em uma fonte CA simétrica, com valor médio nulo, amplitude e frequência controlável. Aqui na disciplina nós vamos trabalhar com inversores de tensão. Eles são mais comuns e são mais fáceis de proteger, porque quando eu não quero operar uma fonte de tensão, basta deixar ela em aberto
E os transistores que a gente geralmente utiliza, eles são normalmente abertos. Se eu não der comando, o transistor fica aberto. Então, isso casa a característica da fonte com a característica do transistor. Já os inversores de corrente, você tem na entrada uma fonte de corrente e você vai gerar uma corrente alternada de saída. Uma fonte de corrente, quando eu não quero utilizá-la, eu tenho que deixá-la em curto. E para deixar a fonte de corrente em curto, então eu preciso ter elementos que permitam um curto-circuito dessa fonte de corrente, mesmo em situações de proteção. Então, isso gera um pouco mais de trabalho. Existe um nicho bem específico que utiliza fontes de corrente. Entretanto, a maioria das aplicações de inversores, a grande maioria, é de inversores com fontes de tensão. Então, nosso curso vai se concentrar nesse tipo de inversor. Bom, então a ideia é converter tensão da fonte CC para CA. E, muitas vezes, essa tensão ela não é uma senoide, ela apresenta um grande conteúdo harmônico, sendo ela uma tensão quadrada ou mesmo retangular. Com o desenvolvimento dos semicondutores, o conteúdo harmônico destas formas de onda pode ser minimizado, se utilizando frequências mais elevadas de comutação, e aí você pode utilizar técnicas específicas para fazer a modulação e também para fazer a filtragem. Com isso, você consegue melhorar bastante a qualidade da forma de onda na saída. E os inversores podem ser alimentados em tensão, o VSI, Voltage Source Inverter, ou em corrente, o CSI, Current Source Inverter. Os inversores podem ser monofásicos ou trifásicos, com 2 níveis ou mais do que 2 níveis, conhecidos como conversores multiníveis, trabalhando em baixa ou em alta frequência. Tá? Então, existem diversos tipos de inversores, nós vamos ver alguns aqui. Obviamente que não temos como avaliar todos os tipos, né? A ideia é passar a base para vocês e a partir dela vocês conseguem avançar com esse conteúdo com outros inversores. Bom, os inversores eles têm diversas aplicações. Uma das principais é o acionamento de motores de baixa e de média tensão. Quando a gente fala em baixa tensão, é 690 volts de tensão de linha, 690 volts RMS de tensão de linha. Acima disso, a gente já considera média tensão, até aí na casa dos 4 kV, se não me engano 460 é o que preconiza a norma ali, média tensão. Acima dessa tensão, também temos inversores multiníveis que operam aí na casa dos 10 kV, 11 kV de tensão de linha. Então, o acionamento desses motores, ele é uma aplicação importante de inversor, porque você consegue aplicar uma tensão ajustável no motor juntamente com uma frequência ajustável. E um motor de indução, ele tem como característica que o torque desse motor é aproximadamente proporcional à relação tensão por frequência, o famoso V/F. Então, se eu reduzo a tensão pela metade no motor, reduzindo a frequência também pela metade, eu mantenho o torque aproximadamente constante. Se eu colocar 10% só de tensão no motor, com uma frequência também da ordem de 10% da frequência nominal, eu vou ter torque aproximadamente nominal. Com um controle adequado, tá, existem diversas formas de controlar, as principais são o controle orientado de campo, tá, o FOC, Field Oriented Control, e o controle direto de torque, DTC. Essas duas formas de controle são as mais comuns. Com controle adequado é possível uma variação de velocidade de 1% até 100% da velocidade nominal, com torque aproximadamente nominal. Tá? Para vocês terem uma noção, né, como isto é algo bem relevante, algo bem importante, se a gente comparar com o motor a combustão, o motor a combustão ele não tem torque nominal numa faixa de variação de velocidade como essa. Tá? Começa pelo princípio de que o motor a combustão ele tem uma velocidade mínima para ele conseguir funcionar, senão o motor para de funcionar. Então, se vocês
lembrarem aí de motores a gasolina dos seus carros, abaixo de 800, 700 RPM, o motor simplesmente não existe o funcionamento. Ele para de funcionar. E o limite de rotação desses motores costuma ser na ordem de 6.500 RPM. Então a gente está falando aí de 10, 12% da velocidade do motor. Abaixo disso, ele não funciona. E ali a 800, 700 RPM, ele tem torque nominal? Não, ele vai ter torque nominal lá com 1.600, 1.500 RPM, isso falando de um motor bom, né? Um motor já com bastante eletrônica, injeção eletrônica, válvula variável, bastante eletrônica nele ali, você vai ter torque nominal ali de 1.500 até uns 5.000 RPM, acima disso você já vai ter um torque caindo. Então, é bastante importante e por isso que motor elétrico ele se torna muito vantajoso, tá? Tanto em tração quanto em aplicações industriais. Tá? E o motor elétrico com o acionamento, que conforme a gente já explicou, permite variar a velocidade mantendo o torque, torna então esse conjunto, né, driver, que é o acionamento mais o motor, algo aí bem relevante e já visto os carros elétricos que estão entrando no mercado. UPS são, aqui no Brasil a gente chama de no break, tá? Uninterruptible Power Supply, é a fonte de alimentação ininterrupta, aquela que consegue alimentar a sua carga na ausência da rede. Você precisa pegar a energia da bateria, converter numa tensão CA para alimentar as cargas. Então aqui a gente fala desde fontes de baixa potência para você alimentar um computador, alimentar um sistema de iluminação de emergência de poucos watts, até sistemas aí de mega VA, onde você alimenta data center, você alimenta, por exemplo, um shopping center inteiro, você pode alimentar grandes cargas, né? Sistemas como plataformas de petróleo, etc., precisam de alimentação constante, e aí você pode utilizar UPS para fazer essa finalidade. Reatores eletrônicos, tá? Reatores eletrônicos para as lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, todos eles utilizam inversores de tensão. As lâmpadas de LED agora já são alimentadas em corrente contínua, tá? Mas todas as outras são alimentadas em corrente alternada. Na geração eólica, a gente também tem a presença do inversor. O aerogerador ele gera energia com amplitude variável, frequência variável. Então, para que eu possa pegar essa energia e injetar na rede, eu tenho que ter amplitude fixa e frequência fixa. Tradicionalmente, essa energia gerada pelos geradores, ela é convertida para corrente contínua e depois convertida para corrente alternada, aí sim com amplitude fixa, frequência fixa, para poder fazer a injeção na rede. Estações de tratamento de água também utilizam muitas bombas e acionamento variável dessas bombas, então utilizam os inversores, tração de veículos de alta velocidade e assim por diante. Então, existem inúmeras aplicações, por isso a importância da gente estudar os inversores de tensão. Então, os inversores que nós vamos estudar aqui na disciplina são caracterizados como inversores monofásicos ou trifásicos. A inversor monofásico, nós vamos estudar 3 modelos de inversores, 3 topologias. Vamos iniciar com a topologia conversor do tipo meia ponte, half bridge. Passaremos para o conversor ponte completo, full bridge. Essa topologia ponte completa é exatamente a mesma topologia que nós estudamos como conversor CC-CC reversível 4 quadrantes. É o mesmo circuito, só mudando o comando, ele vai deixar de ser um CC-CC e vai passar a ser um CC-CA, mostrando a versatilidade dessa estrutura, desse ponte completa, também conhecido como ponte H. E vamos visualizar um inversor do tipo push-pull, é o inversor mais simples, mais básico e mais barato dos que a gente vai trabalhar aqui. E a partir do inversor meia ponte,
a gente gera um inversor trifásico. Então, 3 braços de meia ponte, um para cada fase, a gente gera um inversor trifásico. Este é o mais aplicado comercialmente, aquele que é utilizado no acionamento de motores, chamados drives de motores. Essa aqui é a estrutura do conversor half-bridge, conversor meia-ponte, composta de uma fonte de alimentação, um par de capacitores que cria esse ponto central, onde nós temos a conexão da carga entre o ponto central e o meio do braço de transistores, braço este formado pelos transistores S1 e o seu diodo D1 em antiparalelo, S2 e o seu diodo D2 em antiparalelo. Essa topologia ela é bastante indicada para baixa potência, uma vez que, como a gente vai ver aqui, a tensão sobre a chave é a tensão total de barramento, enquanto a tensão na carga é apenas metade da tensão de barramento. Então, você vai estar, de certa forma, bem entre aspas, desperdiçando um pouco de energia aqui, uma vez que você está utilizando um transistor, por exemplo, que tem que suportar 1000 volts, mas a carga só recebe 500. Como a corrente do transistor vai ser a corrente de carga, então, de certa forma, você está deixando de entregar energia para a carga. Tá? A gente vai ver que o conversor ponte completo ele resolve isso, mas com 2 braços de transistores. Então, eu utilizo mais transistores, mas eu aumento a tensão da carga, consequentemente, eu aumento a potência. Ok? Bem importante observar que esses transistores em braço, o braço está em paralelo com a fonte de entrada, então caracteriza que eu não posso ter a condução de S1 simultânea à condução de S2. Para garantir que S1 e S2 não conduzam simultaneamente, a gente sempre utiliza aqui um recurso chamado de tempo morto. Você deixa os 2 transistores em aberto por um curto espaço de tempo para garantir que você não tenha esse curto-circuito aqui, que vai ser destrutivo para o circuito, tá? Para os transistores, consequentemente para a topologia. Esse conversor ele possui 2 estados de operação, onde, num primeiro estado, S1 está fechada, consequentemente, a tensão E sobre 2 desse capacitor é aplicada na carga. Então, o positivo do capacitor está junto com o positivo da carga, a tensão na carga é positiva. Se a corrente de carga também é positiva, ela vai fluir através do transistor e nós teremos o capacitor superior fornecendo energia para a carga. Caso a corrente seja negativa, a corrente está um pouquinho atrasada em relação à tensão, ela não vai fluir pelo transistor, ela vai fluir pelo diodo. A gente já discutiu que o transistor aqui é unidirecional em aulas anteriores. Continuamos com essa convenção, corrente no transistor sempre de cima para baixo. Então, se a corrente está negativa, ela vai circular através do diodo e vejam que agora a corrente está entrando no capacitor. Então, a carga está fornecendo energia para o capacitor. Tá? Portanto, essa etapa só pode ocorrer se na carga tiver um elemento que possa fornecer energia, ou seja, a carga tem que ter elemento indutivo, tem que ter um indutor aqui, tá? Porque uma carga puramente resistiva, você não vai ter um resistor fornecendo energia aqui para o capacitor. Tá? Então, a carga tem que ter aqui a sua parcela indutiva para que esta etapa possa ocorrer. E no segundo estado de operação, quando o S1 está aberto, você deixa o S2 fechado. Quando o S2 está fechado, observem que o menos E sobre 2 é aplicado aqui no positivo da carga e o mais é aplicado no negativo. Portanto, a tensão de carga agora ela é negativa, ela é menos E sobre 2. Tensão de carga negativa, então, se nós temos corrente negativa com tensão negativa, é o capacitor de baixo fornecendo energia para a carga. Observe que agora a corrente está no sentido oposto, né, negativa. Então, nós temos aqui o capacitor de baixo fornecendo energia para a carga. Caso eu esteja com tensão negativa mais corrente positiva, então é a carga que está entregando energia aqui para o capacitor E sobre 2. Tá? Na média,
você tem que passar mais tempo com a fonte CC fornecendo energia para a fonte CA do que o contrário, né, para que tenhamos uma operação de inversor de energia saindo do lado CC e indo lá para o lado CA. Também podemos observar aqui que quando o S2 está fechado, o S1 passa a estar em paralelo com toda a fonte de entrada. A parte de cima do S1 já está lá na parte de cima da fonte de entrada. Quando o S2 está ligado, a parte de baixo do S1 é ligado aqui embaixo, que é ligado lá na fonte de entrada. Então, enquanto a carga recebe E sobre 2 e menos E sobre 2, o transistor S1, quando está bloqueado, fica sujeito à tensão de entrada E. E o mesmo vale para S2. Quando o S1 está fechado, a tensão sobre S2 é a própria tensão de entrada E. Tá? Então, característica aí bastante importante do conversor do tipo meia ponte. Então, vamos às etapas de operação. Temos 4 etapas de operação. Então, na primeira etapa, vamos considerar que o S1 está conduzindo. A fonte caracterizada pelo capacitor superior, ela é I sobre 2. Nós vamos considerar que a tensão aqui é constante. Tá? Esse capacitor, de fato, ele está se descarregando nessa etapa, mas a gente considera que foi projetado um capacitor tal que essa descarga possa ser considerada desprezível. Então, a tensão do capacitor é aproximadamente constante. Se eu tenho uma tensão constante aqui sobre 2, aplicada numa carga RL, a corrente aqui é exponencial e crescente. Fazendo esta malha, temos esta equação, E sobre 2 igual a RI, tensão no resistor, mais LDI dt, tensão no indutor. Resolvendo essa equação diferencial ordinária de primeira ordem, chegamos nessa expressão exponencial de corrente, onde a constante de tempo aqui é dada pela relação L sobre R. Tá? Então, essa etapa inicia com a condução de S1, corrente partindo de zero e evoluindo exponencialmente até um valor máximo. Nessa etapa, o capacitor de cima está fornecendo energia para a carga. E a etapa termina quando o S1 é comandado a bloquear. Quando o S1 bloqueia, a corrente agora não pode mais vir nesse sentido de cima para baixo. O único caminho que essa corrente vai ter para circular é através do diodo e entrando no capacitor de baixo. Então, agora o indutor, que recebeu energia na etapa anterior, passa a entregar parte desta energia para o capacitor de baixo. A tensão na carga é menos E sobre 2 e a corrente continua tendo essa característica exponencial, porque essencialmente é o mesmo circuito. Temos aqui menos E sobre 2 igual a RI mais LDI dt. Então, é exatamente o mesmo circuito, só mudou o sinal da fonte de entrada. Resolvendo aqui, temos agora uma corrente exponencial. Só que é uma corrente exponencial que parte de um valor máximo positivo e vai crescer exponencialmente até o seu máximo negativo. Enquanto a corrente é positiva, ela vai circular através do diodo 2 nesse caminho. Quando a corrente se inverte, observem que a chave S2 já está fechada. A chave S2 já está fechada. Então, quando a corrente aqui se inverter, ela naturalmente começa a passar por S2 e a corrente continua evoluindo aqui de forma exponencial. A equação é exatamente a mesma. Tá? A mudança da segunda para a terceira etapa é uma interpretação nossa que a corrente deixou de passar pelo diodo e começou a passar pelo transistor. Mas em termos de circuito equivalente, não mudou nada, porque um diodo ligado é um curto, um transistor ligado é um curto. Então, em termos de circuito equivalente, é o mesmo circuito. E temos que agora o capacitor de baixo está fornecendo energia para a carga. Temos tensão negativa, corrente vindo de zero até menos e máximo. E a última etapa é análoga à segunda etapa. Quando S2 for comandado a bloquear, S1 é comandado a conduzir. A corrente aqui não pode zerar bruscamente, então se ela não pode mais vir por S2, que está aberto, ela vai polarizar o diodo D1 e o indutor vai entregar energia para o capacitor de cima. S1 já está fechado, então a corrente segue neste sentido, tá?
eu estou aplicando tensão positiva, a corrente era negativa, então ela vai começar a vir de menos e máximo e evoluir para mais e máximo. Enquanto a corrente é negativa, ela circula pelo diodo, a hora que a corrente se inverter, ela começa a passar por S1 e eu retorno à primeira etapa de operação. Então temos aqui tensão e corrente na carga, temos os comandos com o seu pequeno tempo morto aqui, nada de ver, um pequeno tempo morto apresentado. Quando S1 está fechado, corrente crescendo aqui exponencialmente até 1 em máximo. Depois S1 abre, S2 liga. Temos esse momento que é a segunda etapa, enquanto a corrente é positiva. Estou aqui na segunda etapa. Depois venho para a terceira etapa e aqui a tensão na carga já se inverteu. Quando a corrente ainda é negativa, estou na quarta etapa. Então, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, aqui de acordo com esses mesmos tempos que estão mostrados na figura. Ok? Aqui a corrente tem um valor de máximo positivo, que é igual a esse máximo negativo, a corrente média é zero, e esses patamares de tensão, eles são E sobre 2 e menos E sobre 2, é uma onda quadrada aqui lá na carga. Essa característica de forma de onda é exatamente o que a gente vê em reator eletrônico para lâmpada fluorescente, para lâmpada de vapor de sódio. Tá? Geralmente eles são alimentados em alta frequência e com onda quadrada, com essa característica de corrente aqui, já que a lâmpada tem um comportamento resistivo e você adiciona um indutor em série com a lâmpada para ter essa corrente com formato aproximadamente senoidal. Ele é exponencial, mas parece um pouquinho aqui uma senoide. Para a lâmpada é mais do que suficiente para ela funcionar muito bem. Ok? Então, lâmpada fluorescente, lâmpada de vapor de sódio, lâmpada de xenon, todas elas trabalham aí com este tipo de tensão e com esta característica de corrente, esse tipo de corrente. Aqui temos agora as formas de onda nos semicondutores. Então, quando o transistor S1 está ligado, a tensão nele é zero, a corrente positiva passa por ele, exponencial, então aquela parte positiva exponencial da corrente de carga passa pelo transistor, porque ele está em série com a carga. Quando o S1 bloqueia, o S2 entra em condução. Então vejamos que a tensão em S2 é zero, a tensão em S1 passou a ser E. E a corrente no S2 é a corrente igual à do S1. Observem que para a carga a corrente é negativa neste período, mas para S2 a corrente é positiva. O transistor não conduz corrente negativa. Tá? E o diodo fica com aquela outra parcelinha da corrente, essa que faz esse papel, né, vindo aqui de I máximo até zero. Então está aqui ó, um diodo e no outro diodo. Né? E os diodos, quando bloqueados, também têm que suportar E. Então, a tensão que o diodo bloqueia é E, e a corrente que ele conduz, os transistores sempre corrente positiva, assim como os diodos sempre corrente negativa, e tensão de bloqueio sempre negativa lá nos diodos. Aqui são exatamente os 4 pedaços da corrente de carga que a gente viu nas etapas. A exponencial positiva, a exponencial quando está decrescendo vai aqui para o diodo, D2, depois a parcela da corrente crescendo por S2 e a parcela da corrente aqui decrescendo aqui no diodo D1. Essa onda quadrada, ela apresenta muitos harmônicos. Decompondo em uma série de Fourier, a gente vê esse tipo de característica aqui. A onda fundamental tem esta amplitude, caracterizada por 4 vezes E sobre 2, dividido aqui também por π, então 4 sobre π vezes E sobre 2, é uma tensão de mais ou menos 0,64. Então, o valor da fundamental é aproximadamente 64% da tensão E que você está aplicando ali no barramento total. E a distorção harmônica, né, quão longe essa forma de onda está de uma senoide, está em torno de 48%. Então, tem um valor razoável de distorção. Observamos aqui uma amplitude de terceira harmônica, aproximadamente 20%,
quinta harmônica aproximadamente 15%, e assim por diante, resultando em 48% de distorção. Por que essa distorção é importante? Bom, esse valor de fundamental é o que vai produzir trabalho, é o que vai gerar potência ativa lá na carga. Todas essas componentes harmônicas não geram potência ativa, porque a terceira harmônica de corrente, ela não encontra na tensão uma tensão correspondente para produzir uma potência ativa. Então isso aqui, pessoal, só gera perdas, aquecimento nos componentes, aquecimento no cabo, no transformador, perda em capacitores, tá? E são harmônicas de baixa frequência, que são difíceis de filtrar. Elas estão muito próximas da frequência fundamental. Essa frequência fundamental é aquela que a gente gostaria de ter na carga. E os harmônicos, eles são frequências indesejadas. Como a frequência aqui é muito perto, só 3 vezes uma da outra, a gente tem dificuldade de filtrar essas harmônicas. Tá? Então, o inversor com onda quadrada, ele basicamente é aplicado para cargas onde você não tem uma preocupação muito grande com essas harmônicas. Aí entram os reatores eletrônicos, que são cargas de potência um pouco mais limitada, e não tem partes móveis para ficar vibrando com essas harmônicas e gerar um problema para os mancais, para os rolamentos, como o caso de um motor. Okay? Então, essa onda quadrada aqui, ela não é tão interessante para motores, mas é muito aplicada em outros circuitos, com circuitos eletrônicos. Tá? Um no-break, por exemplo, para um equipamento eletrônico, ele tende a operar razoavelmente bem aí com onda quadrada, ok? Então essa aqui é a análise da tensão de saída. Entretanto, a gente pode melhorar a qualidade dessa tensão de saída, e para isso basta modificar um pouquinho o comando dos transistores. E uma outra forma de fazer o comando é através de uma modulação por largura de pulso, modulação PWM. E aqui especificamente a modulação PWM senoidal. Então, se eu pegar uma onda triangular e comparar com a referência senoidal, eu posso gerar aqui pulsos de comando para os transistores S1 e S2. Então, quando a referência é maior do que essa portadora triangular, eu comando S1, quando do contrário, eu comando S2. Um comando aqui complementar. Fazendo esse comando complementar, a gente vai aplicar na carga uma tensão que é E sobre 2 e menos E sobre 2, porque o conversor meia ponte só consegue aplicar essas duas tensões, ele não consegue aplicar outras tensões. Entretanto, essa relação E sobre 2 e menos E sobre 2, ela não vai ser fixa igual a meio. Ela vai estar evoluindo de forma senoidal. Então, eu vou trazer para a carga não só a frequência que eu estou aqui comutando os interruptores, mas também a frequência dessa minha referência senoidal. E essa referência senoidal também vai me traduzir na amplitude que eu vou ter do meu sinal de saída. E isso a gente expressa de duas formas. Tá? O índice de modulação de amplitude, que é a relação entre a referência e a triangular, o pico aqui dessa senoide de referência em relação ao pico dessa minha portadora triangular, isso é o nosso índice de modulação de amplitude, tá? E a relação entre a frequência dessa portadora triangular e a frequência dessa referência é o que a gente chama de índice de modulação de frequência, o MF. Então, o MA, índice de modulação de amplitude, o MF, índice de modulação de frequência. A amplitude desta fundamental, dessa onda fundamental aqui, resultante lá na carga, vai ser dada por esse índice de modulação que multiplica E sobre 2. Então, se o índice de modulação for 1, eu vou ter tensão E sobre 2 lá na carga de fundamental. À medida que o índice de modulação diminui, eu vou diminuindo a amplitude da fundamental. Se eu zerar a referência, eu tenho índice de modulação zero, eu tenho tensão zero na carga. Então, controlando a amplitude dessa referência, eu controlo a amplitude lá na carga. Controlando a frequência dessa referência, eu controlo a frequência na carga. Basicamente, pessoal,
o inversor ele é um amplificador de sinal, aonde a referência é exatamente o que eu quero na saída. Então você coloca na referência o sinal que você quer na saída e o teu inversor ele amplifica esse sinal. Só que ele não vai levar para a saída somente a referência, ele vai levar a referência mais o chaveamento, que é algo indesejável. E aí a gente tem que filtrar esse chaveamento para ficar com a onda que a gente gostaria. Estou mostrando aqui como é que fica, né? Quando a referência é maior do que a onda triangular, eu vou fechar a chave S1, aplicar uma tensão aqui E sobre 2. Quando, do contrário, quando a triangular é maior do que a referência, eu fecho S2 e aplico menos E sobre 2. Observem que a fundamental está acompanhando a minha referência. Quando eu passo mais tempo em alto, eu estou aplicando mais tensão positiva. Depois, quando eu estou perto da passagem por zero, eu tenho tempos iguais aqui de positivo e negativo. Quando eu estou nesse limiar negativo, eu estou aplicando muito mais tensão negativa na carga. Então, esta tensão aqui, chaveada E sobre 2 menos E sobre 2, é a tensão que eu aplico à carga. E esta tensão aqui, eu tenho uma onda fundamental de baixa frequência e eu tenho muitos harmônicos aqui de frequência mais elevada. Quanto mais elevada for essa frequência de comutação, maior a frequência desse sinal aplicado à carga. E aí sim eu tenho uma frequência baixa e uma frequência bem alta, onde eu posso aplicar aquele filtro, passa baixo, e filtrar esse sinal de alta frequência indesejado. Em relação à operação, eu posso operar com índice de modulação menor do que 1 e índice de modulação maior do que 1. Geralmente a gente opera com índice de modulação menor do que 1, que é o que a gente chama de região linear de operação. Tá? Nessa região, os harmônicos da tensão de saída eles se concentram em torno da frequência de comutação, tá? Na frequência de comutação e nas suas bandas laterais, e nos múltiplos dessa frequência de comutação. A amplitude desses harmônicos ela é independente do índice de modulação de frequência, se o índice de modulação de frequência for pelo menos maior do que 10. Ou seja, se a frequência de comutação é mais do que 10 vezes a frequência da fundamental que você quer na saída, então você tem uma independência entre esses harmônicos e o índice de modulação de frequência. O índice de modulação em frequência deve ser um número inteiro para evitar surgimento de subharmônicos. O que é um subharmônico? É uma ondulação com frequência menor do que a frequência fundamental de saída. Geralmente, vamos falar aqui a frequência da rede, né? Se a gente vai pensando em alimentação de motores, então você estaria gerando ondas com frequência menores do que os 60 Hz, o que tende a gerar uma oscilação no motor, uma vibração que não é bacana. Então a gente trabalha sempre aí com um múltiplo inteiro aqui entre a frequência de comutação e a frequência da rede, da frequência de saída, no caso. E a máxima amplitude da onda fundamental ela é limitada. Por quê? Bom, a gente viu que a amplitude ela é dada por MA vezes E sobre 2. Então, se o MA está limitado a 1, a tensão de saída está limitada a E sobre 2. Sobremodulação. O que é a sobremodulação? É a minha senoide de referência passar daquela portadora triangular. Ela tem amplitude maior do que a portadora triangular. Se isso acontecer, eu vou perder pulso de chaveamento. Tá? Só que fazendo isso, eu aumento a amplitude da fundamental de tensão, o que é bom. Não tenho mais uma relação linear entre a tensão de fundamental e o índice de modulação. Isto é algo que não é tão interessante. E a tensão de saída vai apresentar harmônicos de baixa frequência. Tá? Então, isso acaba sendo aí bem ruim. Isso aqui é o que a gente tem da relação operação linear e sobremodulação. Então, na região linear, observem que a fundamental está crescendo linearmente com o índice de modulação. Aqui tá? Vai até 1. Quando o índice de modulação é maior do que 1, eu estou na região de sobremodulação. Vejam que a relação não é mais linear. E com sobremodulação
né, MA acima de 3,24, ele está operando como onda quadrada, ou seja, a amplitude da fundamental é 4 sobre π, conforme a gente viu anteriormente, a dedução dali da série de Fourier. Bom, e aqui a gente mostra a relação, tá, das harmônicas com a frequência fundamental para a modulação PWM e para a modulação PWM sem a sobremodulação, depois nós vamos mostrar com a sobremodulação. Então, primeiro sem a sobremodulação. Estamos aqui com índice de modulação de 0,95, índice de modulação de amplitude de 0,95, índice de modulação de frequência igual a 20, frequência de comutação 1.200 Hz, então frequência fundamental, tá, 60 Hz. Aqui a gente vê a amplitude dos 60 Hz, certo? Aproximadamente 0,95 vezes o E sobre 2, tá? Então está quase em E sobre 2 aqui. E as harmônicas elas estão concentradas em torno de 1.200 Hz, que é a ordem 20, né? Então 20 vezes a frequência fundamental está em torno de 1.200 Hz. Depois vou ter harmônicas em torno de 2.400 Hz, 3.600 Hz e assim por diante. Observe o seguinte, essas harmônicas elas já estão relativamente longe da frequência fundamental. A frequência fundamental é 60 Hz. Uma década depois, 600 Hz. Então já é possível colocar um filtro aqui, um filtro, por exemplo, em frequência de corte em torno de 600 Hz. E aí esse filtro, né, fazendo essa característica aqui, ó, de diagrama de Bode, ele vai ter a capacidade de filtrar essas harmônicas, deixando passar essa fundamental. Então é bem importante. E quanto maior essa frequência de comutação, mais fácil fica projetar esse filtro e melhor a atuação desse filtro. Né? Então vou ter uma forma de onda aí com mais qualidade na saída, porque eu vou tirar essas harmônicas, vai sobrar somente um fundamental. Pessoal, isso aqui é o princípio do amplificador de áudio, o amplificador classe D, o amplificador chaveado aí de áudio classe D. Né? Ah, mas, professor, como é que ele funciona? Bom, meu sinal de áudio vai ter várias frequências, você projeta para que o teu chaveamento esteja bem acima da frequência de áudio. Então, a grosso modo, vamos falar aí, o áudio é com limite de até 20 kHz, tá? Você coloca um chaveamento em 400 kHz. Né? Bota lá uma frequência de chaveamento bem elevada, em torno de 400 kHz. E aí você pode botar um filtro ali na casa de uns 100 kHz, né? 200 kHz, teu filtro. O que tiver abaixo de 20, ele vai passar aqui pelo teu filtro, o filtro passa abaixo. O que tiver acima de 200K, o teu filtro vai estar atenuando e você vai não ter isso reproduzido na saída. Pessoal, por que não precisamos nos preocupar tanto, no caso do áudio, né, em filtrar demasiadamente o sinal? Bom, primeiramente porque a gente não ouve frequências acima de 20 kHz. Tá? Então, a rigor, se eu estiver chaveando numa frequência muito alta, a rigor eu não precisaria nem de filtro para a saída. Mas se usa, tá? Sempre se usa. Mas a rigor não precisaria. E o filtro não precisa ser muito eficiente, uma vez que você tem ali que o teu alto-falante se comporta como um filtro, e o teu alto-falante não vai responder nessa frequência de 400, 500 kHz, o teu alto-falante vai ter uma banda bem menor, tá? Ele não opera em frequências tão elevadas. De forma semelhante também a aplicação com motores, tá, pessoal? O motor, ninguém usa filtro para o motor. O próprio motor é um filtro. Tá? Geralmente a alimentação de motor, você aplica no motor aquela onda E sobre 2 menos E sobre 2 modulada PWM senoidal. E o próprio motor é um filtro. O motor não vai conseguir mudar a sua forma de trabalho na frequência de 6 kHz, de 10 kHz. Ele vai se comportar de acordo com o sinal de baixa frequência, de acordo com esse sinal fundamental aqui. Tá? Então, já falei, inclusive, qual é a frequência de comutação típica dos inversores comerciais de frequência, na casa aí dos 6 kHz, boa parte dos inversores. É uma frequência audível
Então é bem comum a gente ouvir o barulho, tá, do motor, as chapas do motor vibrando ali por conta dessa alta frequência. E, entretanto, em ambiente industrial isso não costuma ser um problema, né, porque tem outras coisas fazendo barulho, acaba não sendo percebido. Em ambiente comercial, não seria nem um pouco interessante. Aí a gente prefere, né, sempre que possível, jogar a frequência de computação mais para cima, para que esse chaveamento não se torne uma frequência audível. Tá? Então, só contextualizando de novo, ó, esse aqui é o comportamento quando eu tenho a modulação menor do que 1, quando eu não tenho sobremodulação. Todas as harmônicas estão concentradas em alta frequência e fica bem mais fácil de eu filtrar, porque eu tenho uma distância grande entre o que eu quero e entre o que é indesejado. Lembrando sempre, pessoal, o inversor de tensão é um amplificador. O sinal de referência é o que eu quero na saída, o chaveamento é o mal necessário. Então, eu sempre tenho interesse em filtrar o chaveamento para ficar com o que eu quero amplificado pela tensão que nós temos ali do inversor. Quando eu faço a sobremodulação, então aqui o índice de modulação igual a 2, observem que eu tenho harmônicas lá em torno da frequência de chaveamento, ok, igual ao que a gente tinha antes, mas agora voltamos a ter harmônicas perto da frequência fundamental, harmônicas aqui de terceira ordem, de quinta ordem, e essas harmônicas eu não vou conseguir filtrar, porque eu não consigo colocar um filtro que deixe passar 60 Hz e filtre os 180, tá? Não é viável. Lembrando que aqui, eu acho que é meio óbvio para muitas pessoas, mas talvez não para todas, tá? Não dá para usar filtros ativos. Eu vou botar lá um Butterworth, um Chebyshev, 8ª ordem e passo 60 Hz, não passo 180. Bom, nós não estamos falando de circuito de sinal, nós estamos falando de circuito de potência. Você vai estar trabalhando aqui com 300 volts, com 500 volts, com 1000 volts lá na carga, com 10, 20, 300, 500, 1000 amperes. Você não vai filtrar isso, tá? Você não tem um amplificador operacional para 1000 volts e 1000 amperes, certo? E um sistema desse operando na região linear teria uma perda absurda, é algo totalmente inviável, totalmente absurdo. Então aqui quando a gente fala em filtros, é filtro passivo, filtro composto de indutor, capacitor, passivo, que para filtrar este tipo de frequência, o indutor é muito volumoso, o capacitor é muito volumoso, não dá para fazer filtro de ordem muito elevada, e eu não tenho essa opção de conseguir filtrar uma onda de 180 Hz e deixar passar de 60. Elas estão muito próximas. Tá? Então, esse tipo de operação da sobremodulação, você vai lidar com harmônicas de baixa frequência, um pouco mais de ruído, um pouco mais de vibração lá no seu motor. Beleza, falamos bastante da parte negativa, mas e a parte positiva? O que tem de positivo aqui? A frequência fundamental aumentou. Enquanto antes a frequência fundamental não chegava a meio, agora ela está aqui ó, em 0,61. Então aumentou a amplitude na frequência fundamental, né? Aumentou a amplitude de tensão, consequentemente vai aumentar a amplitude de corrente, consequentemente vai aumentar a potência no motor. Então quando que a gente usa uma estratégia boa para usar essa sobremodulação? Quando você precisa dar um gás, dar um pouquinho mais, um torque na arrancada do motor, ali você vai tracionar o veículo com carga numa rampa, precisa dar aquela arrancada, precisa de um pouco mais de torque, não se incomoda se naquele momento dá uma vibradinha, dá uma forçadinha ali, aí você usa a sobremodulação, partiu, acelerou, está agora querendo ir para o regime permanente, volta para a operação na região linear, onde as harmônicas vão estar em alta frequência, mais fácil de filtrar, menos ruído, tudo mais comportado ali para o seu motor. Tá? Então, é uma estratégia aí que pode ser utilizada e é utilizada em muitos casos. Tá, ok? Então, observem que a THD ela é menor, tá, do que o caso anterior. Antes a gente estava com 108% de THD, quer dizer que eu tinha mais harmônicas. PWM senoidal, com índice de modulação menor do que 1, tem mais harmônicas, só que elas estão em frequência mais alta.
então é mais fácil de filtrar. Quando eu venho para a onda quadrada, ou a sobremodulação, a THD diminui. Eu tenho menos harmônicas, só que as harmônicas estão em frequência mais baixa, o que dificulta bastante a filtragem. Tá ok? Então esse aqui é o resumo da ópera aí do inversor operando com modulação PWM senoidal. Bom, então o que a gente tinha para apresentar dos inversores do tipo meia ponte era isso. Tá? Obrigado por assistirem a aula. Próxima aula a gente vai falar dos inversores ponto completo. Um abraço.